Olá, gente, nós estamos na unidade 11 e essa unidade a gente vai acrescentar mais pessoas, né? A gente tinha visto até agora o I, you, he, she, né? Eu, you, você, he, ele, she, ela. E hoje nós vamos ver o we, que é nós, e they, que é eles e elas. Aqui, ó, we, nós, they, eles e elas, né? Então vamos lá, como é que a gente trabalha com as ações com essas pessoas aqui? Então, vocês tinham visto que he e she, nós acrescentamos o S, né? He travels, ele viaja. She travels, ela viaja, né? Aí a forma negativa, o don't passava a ser doesn't, né? Então, ela e ele não faz algo, a gente usava o doesn't. E para perguntar, a gente usava o does. A gente vai continuar usando, na verdade, né? Já com we e they, nós vamos trabalhar com as ações igual com I e you. Não tem a regra do S, tá? Então, por exemplo, nós viajamos, we travel. Eles viajam, they travel. Forma negativa, don't. Pergunta, do, tá? Aqui eu dei um exemplo de minha irmã e minhas irmãs. Nós vamos trabalhar de formas diferentes, porque minha irmã é a mesma coisa que she, e minhas irmãs é a mesma coisa que they, né? Então aqui, ó, minha irmã é a mesma coisa que she. Minhas irmãs aqui em cima, aqui embaixo, quer dizer, a mesma coisa que they, tá? Então, quando é uma pessoa só, minha irmã, meu pai, minha mãe, eu vou seguir a regra do S, né? Eu vou acrescentar o S na ação, o não vai ser o doesn't e a pergunta vai ser o does. Então, por exemplo, minha irmã viaja. My sister travels. Minha irmã não viaja. My sister doesn't travel. Sua irmã viaja? Does your sister travel? Já, quando eu falo das minhas irmãs, que é a mesma coisa que they, que elas e eles, they, a gente não vai ter essa regra do S. My sisters travel. Minhas irmãs viajam. My sisters don't travel. Minhas irmãs não viajam. Do your sisters travel? Suas irmãs viajam. Então, quando é uma irmã só, uma pessoa só, minha mãe, meu tio, a gente vai seguir a regra do S, do he e do she. Quando é minhas irmãs, meus tios, meus primos, não tem a regra do S, porque eles é a mesma coisa que they, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos praticar. Ó, na primeira sentença, my brother traveling by car, né? A gente vai usar o love ou loves quando é uma pessoa só. Então, meu irmão ama viajar de carro. Meu irmão ama, só uma pessoa. Então, meu irmão é a mesma coisa que ele, né? He, então, leva a regra do S. My brother loves traveling by car. My friends travel by plane on vacation. Meus amigos, aqui a gente vai usar a forma negativa, don't or doesn't. Meus amigos não viajam de avião nas férias. Meus amigos, plural, leva a regra do they. A regra do they não leva a regra do S, então é don't. Então, quando é mais de uma pessoa, não tem a regra do S. My friends don't travel by plane on vacation. Já aqui, na terceira, my mother traveled to Noronha Island on New Year. Vocês vão ter que completar com don't or doesn't. My mother, mesma coisa que she, que ela. Aí, leva a regra do S. My mother doesn't travel to Noronha Island on New Year. Já que na 4, my parents to work by subway. Vocês vão ter que completar com go ou goes. My parents é meus pais, está no plural, leva a regra do they, que não tem a regra do S. Então, my parents go to work by subway. Então, ó, lembrando, recapitulando, he, she, ele, ela, minha tia, meu tio, regra do S, né? Quando é eles, plural, meus tios, minhas tias, meus primos, não tem a regra do S. Aqui, ó, vamos lá. Na próxima. Five.
Vocês têm que completar com travel ou travels. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então vamos lá. My nephew é meu sobrinho, né? My nephew to Miami City by ship. Então eu vou ter que falar que meu sobrinho viaja para a cidade de Miami de navio. Meu sobrinho é ele. Então leva a regra do S. My nephew travels to Miami City by ship. Aqui é uma pergunta na CES. Vou deixar também para vocês completarem. Então, aqui a gente vai usar o does. Does your sister like Easter? Sua irmã gosta de Páscoa? Por que eu usei o does? Porque a regra do S é ela, irmã. Ela e ele, regra do S. Tá? Qual que é a regra do S, recapitulando? Acrescenta o S na ação. O não é o doesn't. Pergunta é o does. Já aqui, ó, seus primos, plural. Como é que vocês completam? Don't ou doesn't? Your cousins don't travel to New York City by bicycle in May. Como é mais de uma pessoa, não tem a regra do S, tá? Não tem a regra da terceira pessoa no singular, tá? Quando as pessoas estiverem no plural, vai ser don't, do, sem S na ação, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. His nieces, sobrinhas. Como é que eu faço essa pergunta? Do ou does? Do, do his nieces buy the tickets to LA? Então, as sobrinhas dele compram as passagens para Los Angeles. Plural, né? Pessoas no plural não leva a regra do S, né? É don't do, porque é they, é elas e eles. A última também, a pessoa está no plural. Eu uso like ou likes. Her brothers like to visit São Paulo State on day off. Então, os irmãos dela gostam de visitar o estado de São Paulo na folga, ok? Outra coisa também que a gente vai chamar atenção nessa unidade são as prepositions, as preposições, né? Aquelas palavrinhas curtas que vão antes das palavras na, no, de. Então, por exemplo, aqui nas férias, a gente fala on vacation. Na folga, on day off. Há negócios, on business. Nos feriados também a gente vai usar o on. No Natal, on Christmas. Na Páscoa, on Easter. No Ano Novo, on New Year. Quando a gente fala de meio de transporte, de moto, de navio, de carro, a gente vai usar o by. Então, de moto, by motorcycle. De navio, by ship. De carro, by car. De ônibus, by bus. E de táxi, by cab. Também a gente aprendeu nessa unidade os meses. Já os meses, a gente vai usar o in, né? In. Por exemplo, em janeiro, in January. Em fevereiro, in February. Então, a gente vai usar a preposição in para meses, ok?